Olá pessoal, confira mais uma dica do nosso canal. Olá, socorristas do canal, e para você que está chegando agora, meu nome é Renato, você está no canal Socorro da Casa, e o papo hoje é mantendo a calma no conserto. Quem nunca pegou um perrengue consertando uma lavadora? Né? Eu mesmo já peguei um monte. O maior deles assim, é aquele quando a peça está engripada, e você tem uma dificuldade muito grande de retirar a peça, talvez por falta de um saca específico, ou até mesmo você tem o saca do produto, mas ele não está retirando como deveria, e aí dá uma surra, né? Esse é o defeito, assim, é o perrengue mais comum quando você está fazendo manutenção em lavadoras. Tem também o perrengue de você não descobrir o defeito de jeito nenhum. E esse aí deixa você nervoso, né? E aí a coisa pode piorar. Então o que acontece? Quando você está consertando uma lavadora, seja qualquer produto, não estou falando lavadora específica, só eletrodoméstico, que começa a pegar um perrengue, esfria a cabeça. Esfria a cabeça, porque você de cabeça quente não resolve. Às vezes o defeito está saltando aos seus olhos ali, mas você está tão de cabeça quente que não consegue resolver. Vou dar uns exemplos aqui do que já me aconteceu e que aconteceu com um rapaz essa semana. Já peguei uma enxuta uma vez que a pessoa falou que a máquina não centrifugava, e eu com pressa, porque era final do expediente, final do dia, eu estava longe da empresa, ainda tinha que voltar para a empresa para prestar conta do serviço, mas eu tinha que bater a cota, né, dos atendimentos que eu tinha que ter. E eu cheguei quase à noite na casa do cliente, o cliente falou: minha máquina não está centrifugando. E eu já saí abrindo a máquina toda para olhar e testar, e botava em centrifugação, e a máquina nada, e você vê fio, vê tudo, depois de, sei lá, meia hora mexendo, aí acendeu a luz. Você já olhou o interruptor de anula centrifugação? Aí eu fui lá na frente da máquina, estava acionado. Ou seja, a máquina não tinha defeito, era só o botão apertado, por isso que ela não centrifugava. E eu estava lá quebrando a cabeça, porque eu estava com a cabeça quente em outra coisa. E no final deu tudo certo, mas o que eu quero dizer com isso é que quando a gente está com a cabeça quente, às vezes não elucida o problema tão fácil. Já aconteceu o caso de eu consertar a lavadora e a cliente vê funcionando a máquina, ela vira as costas, fala assim: eu vou fazer o cheque. Na época eu usava cheque, né? Vou fazer o cheque. E tá, e a máquina funcionando direitinho, eu estou esperando, de repente a máquina, o motor queimou. E para eu dizer para a cliente que o motor dela queimou, ela viu a máquina funcionando. Queimou, simplesmente queimou. Só que eu, na pressa para testar a máquina, o que eu fiz? Eu abri a máquina para ver o defeito, aí fui num relé que existia na máquina e fui ligar direto o relé, quebrei a placa do relé, aí eu tive que pagar a placa, né? Tudo bem que eu tinha na bolsa, mas não resolvi o problema porque o motor tinha queimado, não carrega o motor. A cliente ficou super desconfiada, né? E foi uma sensação muito ruim, mas eu fiquei de cabeça quente porque aconteceu um imprevisto e você não sabe como agir nessa hora do imprevisto, né? Você mostra o produto funcionando, você nem saiu da casa da pessoa e o motor queimou, né? Então é chato, e você com a cabeça quente não sabe nem como se posicionar ao cliente. E às vezes a cabeça quente não é só com defeito, é problema pessoal, conta, você está contando com aquele dinheiro para ganhar, para pagar alguma coisa, e de repente
nada dá certo, e vai piorando cada vez mais, né? Então, quando for um caso assim, você não deu para resolver na hora, vai para casa, fala para o cliente, olha, faltou uma ferramenta, vou ter que trazer uma outra ferramenta porque não está sacando, ou não tem como testar, esfria a cabeça, toma um banho, esquece a máquina um pouquinho, e aí sim, quando você estiver de cabeça fria, você reveja os passos que você fez. Se tiver dúvida, tenta pesquisar na internet, com um amigo, com assistência, né? Para quê? Para quando você voltar preparado psicologicamente para que possa solucionar o problema da lavadora. Se for um caso de peça engripada e você puder levar a lavadora ou a peça para a oficina ou para algum lugar que você possa fazer longe do cliente, não porque o cliente não vai ver, mas é porque você faz com mais calma, seria melhor, né? Teve um rapaz, se não me engano, de Goiânia, essa semana ele me ligou, achou meu WhatsApp, eu não disponibilizo o WhatsApp para o canal, já expliquei isso também em vídeos anteriores. Ele pegou uma Colormark LCA11, que a máquina ligava e com 3 minutos funcionando ela começava a fazer um barulho de engrenagem raspando. E ele descobriu que o termoatuador da máquina ligava na hora da lavagem. Pela lógica, placa. Não tem por que o termoatuador ligar por causa de outra coisa. Isso era a lógica. E o que ele fez? Isso era o serviço dele, particular. Ele comprou uma placa, ou botou a placa nova na máquina, não resolveu. Chegava a corrente no termoatuador. Ele testou o termoatuador, ligou, tal, mesma coisa. Deu uma verificada de leve no chicote, não matou o defeito. E a cliente começou a cobrar dele, porque a máquina já estava um tempo na casa dele. Ou na casa, não sei como é que estava o esquema da casa. Ele, não satisfeito, para não querer se prejudicar com relação ao cliente, o que ele fez? Ele levou para uma assistência técnica autorizada, explicou que trocou capacitor, trocou placa, mexeu na máquina toda e não resolveu o problema, que era ligar o termoatuador na hora da lavagem. A loja disse para ele que então o problema poderia ser o chicote, que eles iam trocar o chicote. E não, eles fizeram lá o reparo, mas voltou para a casa do rapaz e ele continuou com o mesmo defeito. Ele, não satisfeito, ele comprou uma máquina igualzinha para comparar, e tudo igual, tudo batendo igual, mas só a máquina da cliente que ligava o termoatuador. Então ele resolveu me ligar para a gente trocar uma ideia. E eu nunca mexi com Colormark, mas pela lógica, ou era placa ou era chicote elétrico. Eu não conheço o esquema elétrico da máquina, mas ele falou que tinha um fio azul, que era o comum, que alimentava toda a máquina e chegava ao termoatuador, e tinha um fio preto que era exclusivo para essa máquina, para o termoatuador. Aí eu falei para ele, bom, já que você não resolveu o problema, faz o seguinte, a máquina não é igual, retira a cobertura da outra máquina, coloca nessa máquina defeituosa e vê se vai dar o problema. Se der o problema, o defeito está na parte de baixo da máquina. Se não der o defeito está na parte de cima da máquina. Ou era a parte da cobertura, ou era a parte do chicote inferior. Aí ele falou, não, vou fazer isso. Aí ele desligou, eu falei assim, pô, mas eu queria ver esse defeito. Tem coisas que eu gosto de ver e me despertam curiosidade. Eu acho que a paixão por consertar coisas me faz despertar essa curiosidade. Aqui em Joinville eu ainda não tenho essa disponibilidade, né, só de ferro velho, não pinta coisas assim. Aí eu fiquei pensando do que ele me falou, aí mandei um zap para ele dizendo, dá uma olhada nesse fio preto, segue ele de ponta a ponta, do início lá do termoatuador até a placa. Lá no conector deve ter algum fio esbarrando do motor, porque é o único que gera corrente elétrica para a parte de baixo naquele momento de lavagem é o motor. Deve ter algum fio do motor encostando no contato do termoatuador. E batata. O conector derreteu por dentro
só que ficou só um leve escurecido por fora, mas não dava para perceber. Mas fechava o contato do termoatuador com um dos fios do motor. Provavelmente da reversão, porque ela demorava uns 3 minutos para acionar o termoatuador, então ele ficava ligando, desligando, ligando, desligando, mas o pininho ia subindo até acionar o mecanismo da centrifugação. Ele no mesmo dia me agradeceu que tinha solucionado, tirou a foto, depois eu vou ver se eu consigo colocar para vocês a foto do conector, que ele abriu o conector para mostrar que o conector estava queimado, ele mediu lá, deu resistência dos fios e solucionou o problema da lavadora. Mas a surra que ele tomou para chegar nisso. É interessante que não vai esquecer mais. Por isso que o perrengue também serve para o nosso crescimento. Aquela surra que você tomou para tirar uma peça, para solucionar um problema, você não vai esquecer nunca mais. E sempre consultando alguém mais experiente, ou alguma empresa, quem sabe que já trabalha com isso há muito tempo, pode ajudar você a solucionar o seu problema. Então, sempre mantendo a cabeça fria, porque quando você pega um problema que você não consegue solucionar, se você seguir em frente naquele momento de cabeça quente, você pode piorar a situação, ou seja, pode quebrar alguma coisa, pode queimar alguma coisa, e aí o prejuízo pode ficar muito maior. Valeu, socorrista novo! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, tá? Compartilha o nosso canal e deixa seu comentário. Qual foi o perrengue que você, socorrista, já pegou num conserto qualquer? Seja eletrodoméstico, máquina de lavar, um eletroportátil. Qual foi o perrengue que você pegou? Deixa aí no comentário que a gente vai conhecer e ver se realmente era muito brabo ou se foi só o seu primeiro. Já tive várias experiências assim, o primeiro perrengue, né? Já falei de um fio que eu tinha, um fio partido, e já compartilhei isso com vocês. Então compartilhe o seu perrengue com a gente. Valeu, socorrista! É isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.